Chegando ao lugar combinado onde se separariam, o pai balbuciou: Deus te abençoe, meu filho. O Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo mal. Depois de se abraçarem, o filho saiu correndo, enquanto o pai, em pé no meio da estrada, imóvel, com o chapéu na mão e lágrimas correndo pelas faces, continuava a orar em seu coração. Alguns anos depois, o filho testificou de que essa cena, gravada na sua alma, o estimulava como um fogo inextinguível a não desapontar o pai no que esperava dele, seu filho, que seguisse o seu bendito exemplo de andar com Deus. Durante os 3 anos de estudos em Glasgow, apesar de trabalhar com as próprias mãos para se sustentar, John Paton, no gozo do Espírito Santo, fez uma grande obra na seara do Senhor. Contudo, soava-lhe constantemente aos ouvidos o clamor dos selvagens nas ilhas do Pacífico, e isso foi, antes de tudo, o assunto que ocupava as suas meditações e orações diárias. Havia outros para continuar a obra que fazia em Glasgow, mas quem desejava levar o evangelho a esses pobres bárbaros? Ao declarar sua resolução de trabalhar entre os canibais das Novas Hébridas, quase todos os membros da sua igreja se opuseram à sua saída. Um muito estimado irmão assim se exprimiu: entre os antropófagos, será comido por eles. A isso, John Paton respondeu: o irmão é muito mais velho que eu, breve será sepultado e comido por vermes. Declaro ao irmão que, se eu conseguir viver e morrer servindo ao Senhor Jesus e honrando o seu nome, não me importarei ser comido por antropófagos ou por vermes. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará tão belo como o seu, na semelhança do Redentor ressuscitado. De fato, as Novas Hébridas haviam sido batizadas com sangue de mártires. Os 2 missionários, William e Harris, enviados para evangelizar essas ilhas, poucos anos antes desse tempo, foram mortos a cacetadas, e seus cadáveres cozidos e comidos. Os pobres selvagens não sabiam que assassinavam seus amigos mais fiéis. Assim, os crentes em todos os lugares, ao receberem as notícias do martírio dos 2, oraram com lágrimas por esses povos. E Deus ouviu as súplicas, chamando, entre outros, a John Paton. Mas a oposição à sua saída era tal que ele resolveu escrever a seus pais e, pela resposta, veio a saber que eles o haviam dedicado para tal serviço no dia do seu nascimento. Desde esse momento, John Paton não mais duvidou da vontade de Deus e assentou no seu coração gastar a vida servindo aos indígenas das ilhas do Pacífico. O nosso herói conta muitas coisas de interesse acerca da longa viagem à vela para as Novas Hébridas. Quase no fim da viagem, quebrou-se o mastro do navio. As águas os levavam lentamente para Tana, uma ilha de antropófagos onde a bagagem teria sido saqueada e todos a bordo cozidos. Contudo, Deus ouviu suas súplicas e os fizeram alcançar uma outra ilha. Alguns meses depois, foram à mesma ilha de Tana, onde conseguiram comprar o terreno dos silvícolas e edificar uma casa. Comove o coração ler que construíram a casa sobre os mesmos alicerces lançados pelo missionário Turner 15 anos antes, o qual teve de fugir da ilha para escapar de ser morto e comido pelos selvagens. Acerca da sua primeira impressão sobre o povo, Paton escreveu: fui levado ao maior desespero. Ao vê-los na sua nudez e miséria, senti tanto horror como compaixão. Eu tinha deixado a obra entre os amados irmãos em Glasgow, obra em que sentia muito gozo para dedicar-me a criaturas tão degeneradas. Perguntei-me a mim mesmo: é possível ensiná-las a distinguir entre o bem e o mal e levá-las a Cristo ou mesmo a civilizá-las? Mas tudo isso eram apenas sentimentos passageiros. Logo senti um desejo tão profundo de levá-los ao conhecimento e amor de Jesus como jamais sentira quando trabalhava em Glasgow. Antes de completar a casa em que o casal Paton iria morar, houve uma batalha entre 2 tribos. As mulheres e crianças fugiram para a praia, onde conversavam e riam ruidosamente, como se seus pais e irmãos estivessem ocupados em algum trabalho pacífico.
Mas, enquanto os selvagens gritavam e se empenhavam em conflitos sangrentos, os missionários entregavam-se à oração por eles. Os cadáveres dos mortos foram levados pelos vencedores a uma fonte de água fervente, onde foram cozidos e comidos. À noite ainda se ouvia pranto e gritos prolongados nas vilas em redor. Os missionários foram informados de que um guerreiro, ferido na batalha, acabara de morrer em casa. A sua viúva foi estrangulada imediatamente, conforme o costume, para que o seu espírito acompanhasse o do marido e lhe continuasse a servir de escrava. Os missionários, então, nesse ambiente da mais repugnante superstição, da mais baixa crueldade e da mais flagrante imoralidade, esforçavam-se para aprender a usar todas as palavras possíveis desse povo que não conhecia a escrita. Anelavam falar de Jesus e do amor de Deus a esses seres que adoravam árvores, pedras, fontes, riachos, insetos, espíritos dos homens falecidos, relíquias de cabelos e unhas, astros, vulcões, etc. A esposa de Patton era uma ajudadora esforçada e, dentro de poucas semanas, reuniu 8 mulheres da ilha a quem instruía diariamente. 3 meses depois da chegada dos missionários à ilha, a esposa de Patton faleceu de malária e 1 mês depois, o filhinho também morreu. Quem pode avaliar as saudades de Patton durante os anos que trabalhou sem ajudadora em Tana? Apesar de quase haver morrido também da mesma enfermidade, de os crentes insistirem para que voltasse à sua terra e de os indígenas fazerem plano após plano de matá-lo, esse herói permaneceu orando e trabalhando fielmente no posto onde Deus o colocara. Um templo foi construído e um bom número se congregava para ouvir a mensagem divina. Patton não somente conseguiu reduzir a língua dos tanianos à forma escrita, mas também traduziu uma parte das escrituras, a qual imprimiu apesar de não conhecer a arte tipográfica. Acerca da gloriosa façanha de imprimir o livro em taniano, assim escreveu: Confesso que gritei de alegria quando a primeira folha saiu do prelo, tendo todas as páginas na ordem própria. Era 1h da madrugada, eu era o único homem branco na ilha, e havia horas em que todos os nativos dormiam. Contudo, atirei ao ar o chapéu e dancei como um menino por algum tempo ao redor do prelo. Terei eu perdido a razão? Não devia, como missionário, estar de joelhos louvando a Deus por mais esta prova de sua graça? Crede, amigos, o meu culto foi tão sincero como o de Davi, quando dançou diante da arca do seu Deus. Não deveis pensar que, depois de pronta a primeira página, eu não me tivesse ajoelhado pedindo ao Todo-Poderoso que propagasse a luz e a alegria do seu santo livro nos corações entenebrecidos dos habitantes daquela terra inculta. Depois de Patton haver passado 3 anos em Tana, o casal de missionários que vivia na ilha vizinha, Erromanga, foi martirizado barbaramente a machadadas em pleno dia. Ao completar 4 anos de estada em Tana, o ódio dos indígenas dessa ilha chegou ao auge. Diversas tribos combinaram matar o indefeso missionário e findar, assim, com a religião do Deus de amor em toda a ilha. Contudo, como ele mesmo se declarava imortal até findar sua obra na terra, evitava em pleno campo os inúmeros golpes de lanças, machadinhas e cacetes armados pelas mãos dos indígenas. E assim conseguiu escapar para a ilha de Aneitium. Planejou então ocupar-se na obra de tradução do resto dos evangelhos na língua taniana, enquanto esperava a oportunidade de voltar a Tana. Porém, sentiu-se dirigido a aceitar a chamada para ir à Austrália. Em poucos meses, animou as igrejas ali a comprarem um navio à vela para servir aos missionários. Despertou-as também a contribuírem liberalmente e a enviarem mais missionários a evangelizar todas as ilhas. Acerca da sua viagem à Escócia, depois de alguns anos nas Novas Hébridas, ele escreveu: Fui de trem a Dumfries e lá achei condução para o querido lar paterno, onde fui acolhido com muitas lágrimas. Havia somente 5 curtíssimos anos que saíra desse santuário com a minha jovem esposa, e agora, ai de mim! Mãe e filhinho jazem no túmulo, em Tana, nos braços um do outro,
até o dia da ressurreição. Não foi com menos gozo, apesar de sentir-me angustiado, que, poucos dias depois, encontrei-me com os pais da minha querida falecida esposa.